Ismael Neri, pintor, desenhista, ilustrador, cenógrafo e poeta. Ele nasce em Belém, no Pará, em 1900 e falece no Rio de Janeiro em 1934. Então ele falece bem jovem, com apenas 34 anos. Ele era descendente de indígenas, africano e neerlandeses, no caso, holandeses. Ainda na infância, mudou-se para o Rio de Janeiro. Tudo indica que se aproxima das artes lá na juventude. Provavelmente frequenta a Escola Nacional de Belas Artes, o ENBA, entre 1915 e 1916, mas ele não se adaptou ao caráter acadêmico do curso. Então, nesse período, ele dedica-se à copa em gesso de esculturas da antiguidade greco-romana e, por meio delas, desenvolve interesse pela figura humana, tema que iria tomar a maior parte das suas inquietações artísticas. Em 1920, Neri vai a Paris para estudar. Permanece na Académie Julian por 3 meses, nesse período em que aparecem as influências expressionistas, já com traço pessoal dramático, que iria marcar sua obra. Na Europa, entra em contato com o modernismo, examina os quadros dos artistas cubistas como Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger. Durante sua permanência, pôde conhecer boa parte da tradição artística do velho continente, no caso Europa. Além da Escola de Paris, tem grande interesse pelo expressionismo alemão. E vamos lembrar que os outros artistas modernistas seguiram esse mesmo passo. Todos iam para a Europa para aprender arte, como Tarsila, como Anita Malfatti. Todo mundo passava por Paris. Acontecia tudo em Paris. Na Itália, conhece as obras dos mestres do Renascimento e torna-se admirador da pintura do período. Devota-se, sobretudo, a Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, Michelangelo Buonarroti e Rafael. Tem interesse também por artistas italianos modernos, como Giorgio de Chirico. Vamos lembrar que as 4 tartarugas ninja têm o seu nome em homenagem a esses grandes mestres do Renascimento: Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, as 4 tartarugas ninja que comiam pizza em homenagem à Itália. Ao voltar para o Brasil, em 1921, é nomeado desenhista na seção de arquitetura e topografia da Diretoria do Patrimônio Nacional, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Lá ele vai conhecer o poeta Murilo Mendes, um dos seus grandes incentivadores, responsável pela preservação da memória e da obra de Neri. Muitas vezes ele recuperava os desenhos do amigo artista na lata do lixo. O poeta conheceu a fundo a personalidade e o sistema filosófico que Neri criou, que era o essencialismo de essencial, baseado na abstração do tempo e do espaço, e na preservação de elementos essenciais à existência, concebendo o ser humano de uma forma assim totalmente espiritual. A obra de Ismael Neri nesse período aponta influências cubistas,
fruto do seu primeiro contato lá com a escola de Paris. Sintoniza-se com o surrealismo de André Breton e de Pablo Picasso. Vamos lembrar que Pablo Picasso foi o grande influenciador de todos esses artistas. Mas, diferente dos outros artistas da primeira geração modernista, ele não buscava uma identidade nacional, não tinha que ter os elementos bem nacionais dentro da sua obra, mas sim valores universais, internacionalistas, de acordo com suas ideias filosóficas e místicas. Apesar de já trabalhar com formas modernas, seu assunto o diferencia daquele modernismo brasileiro da Semana da Arte Moderna de 1922. Seus personagens aparecem em cenários imaginários, avessos a qualquer referência que seja reconhecível. Era totalmente abstrato. Ele trata basicamente da figura humana, idealizada a serviço de uma figuração simbólica, nunca lembrando um retrato. Um ano depois, ele se casa com o amor da sua vida, a poetisa Adalgisa Neri, que era sua vizinha, que ele conheceu quando tinha 15 anos e aos 16 já estava casando com ela. Foi musa de suas principais pinturas. Eles tiveram 7 filhos, todos homens, mas, infelizmente, somente o mais velho, Ivan, e o caçula, Emanuel, sobreviveram. Adalgisa não teve uma boa lembrança desse casamento, pois eles brigavam muito e Ismael Neri era bem machista. A relação entre as partes claras e as partes escuras é bastante marcada. Ismael Neri, posteriormente, dá tratamento mais geométrico às suas figuras. Em 1924, aproximadamente, compõe seus personagens com cilindros e formas ovais. Os homens e mulheres se tornam mais alongados e estruturados, dão a impressão de formas ideais, fora do tempo e do espaço. Ao seu expressionismo é somada a influência cubista. Na época, a Casa do Artista se tornou um ponto de encontro de artistas e intelectuais cariocas. Em 1927, Neri parte com a esposa e a mãe para a Europa, onde convive com Heitor Villa-Lobos, que a gente tem até o parque, o shopping Villa-Lobos, grande maestro que participou da Semana da Arte Moderna, e ele conhece André Breton, Marc Nau e Marc Chagall. A viagem influencia profundamente sua pintura. Ele volta particularmente impressionado com o trabalho de Chagall, que seus temas e personagens, a partir daí, aproximam-se muito desse artista russo. Após conhecer Marc Chagall, a presença do surrealismo em sua obra o transforma no pioneiro dessa corrente no Brasil. Ironicamente, é por esse seu espírito vanguardista, muito para frente e internacionalista, que Ismael Neri jamais seria reconhecido em vida. A sua obra só terá valor após a sua morte e após alguns anos também, porque estava muito à frente do tempo. Em 1929, depois de uma viagem que fez à Argentina e Uruguai, um diagnóstico revelou que ele era portador de tuberculose.
Vamos lembrar que nessa época a tuberculose matava uma quantidade enorme de pessoas, afetava exclusivamente os pulmões, a pessoa começava a tossir, 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 até tossir sangue e tossir os seus próprios pulmões. E aí, naquela época, ele foi se internar no sanatório de Correias, em Petrópolis, e ficou lá por 2 anos. Naquela época era muito comum pessoas que estavam doentes ficarem internadas em sanatório. O sanatório era para loucos. Bom, mas ele conseguiu sair de lá, aparentemente curado. No entanto, 4 anos depois, em 1933, a doença voltou e de forma irreversível. Essa doença, tuberculose, vai ficar refletida em suas pinturas. As suas figuras vão se tornar esgarçadas, vão aparecer assim com as vísceras abertas, pensar em alma, pensar em morte, eternidade. E também ele vai piorar, né, de saúde. Ele vai começar a trabalhar menos. No entanto, bem nessa época, a sua produção tem mais projeção no mundo, né, no Brasil e no mundo. Antes disso, em 1929, Ismael Neri faz suas únicas exposições individuais. A primeira em Belém e a segunda no Rio de Janeiro. Só 2 exposições. E não chega a ter receptividade, as pessoas não aceitam, não gostam. Mas ele consegue expor numa coletiva de pintura brasileira em Nova York e depois participar de grandes salões de arte. Doente, apesar de uma rápida melhora lá em 1933, Ismael não resiste e morre, vitimada por essa triste doença que é a tuberculose, que hoje em dia existe de novo, porque as pessoas usam narguilha, essa piteira, e passa de boca em boca transmitindo esse vírus que ataca os pulmões. Ele morreu em 6 de abril de 1934, no mosteiro franciscano. Ele era muito religioso. O reconhecimento ao seu trabalho só ocorre postumamente, após a participação das suas obras nas bienais de 1965 e 1969 e de algumas retrospectivas em 1966 no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna. Só aí ele vai começar realmente a ter o trabalho reconhecido. Hoje, no entanto, ele é reconhecido junto com Tarsila do Amaral e de Cavalcante como um dos maiores artistas de sua geração. Uma pena que só entenderam Ismael Neri após a sua morte, tão jovem, né? Mas que deixou uma grande obra para todos nós. Essa é a vida de Ismael Neri.